reitero aqui meus cumprimentos pela iniciativa de Vossa Excelência, do senador Aécio Neves, e me congratulo com o próprio Senado pela resolução que nós aprovamos no dia de ontem ou antes de ontem, do senador Romero Jucá. Eu quero que a Mitzi, a Lilian e a Rosa saibam que tem aqui no Senado brasileiro uma frente de defesa da democracia no seu país, uma frente de solidariedade aos perseguidos políticos na Venezuela, uma frente de solidariedade aos torturados e às famílias dos assassinados. Bem, mas, senhor presidente, me chamou a atenção, e nem de longe aqui contestar os direitos de outras comissões da Casa, tomar iniciativas de convidarem pessoas para fazerem suas apresentações, nem mesmo estrangeiros. Mas quero chamar a atenção aqui de todos os meus colegas, senadores, deputados presentes, que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mais a Comissão de Direitos Humanos do Senado, em sessão conjunta, convidaram para falar hoje à tarde um personagem do governo venezuelano, chamado Tarek William Saab, provavelmente vindo ao Brasil para efeito de exercer uma contrapartida à vinda das senhoras aqui presentes. Esse cidadão exerce o cargo de defensor, entre aspas, do governo venezuelano, de defensor da República. E ele foi um dos organizadores da repressão aos protestos de 2014, que produziu essa repressão que chegou a provocar o assassinato de 40 venezuelanos, inclusive da filha da Rosa Orozco. Esse cidadão vai vir aqui hoje. É, inclusive, alguém corresponsável pela autorização para a polícia venezuelana abrir fogo contra manifestantes, dar tiros nos manifestantes. E ainda é chamado defensor do povo, né, José? É chamado defensor do povo. É um funcionário do governo, na verdade. Não preciso dizer também que dá apoio a essas forças paramilitares de repressão. A Venezuela tem forças de repressão inspiradas, por que não, nas tropas de assalto nazistas e fascistas da Itália e da Alemanha dos anos 20 e anos 30. Ou seja, não são forças de repressão organizadas, pagas pelo Estado, mas mantidas pelo Estado e organizada pelos partidos do poder. A Venezuela tem essa situação, é importante que nós tenhamos tudo isso presente. Mas eu quero, além disso, me deter um minuto em abordar outros aspectos do regime venezuelano, associados, inclusive, ao governo brasileiro. Não é demais, não estou aqui atribuindo ao ex-presidente Lula as mesmas características ou condições do ex-ditador Chávez ou mesmo do atual Maduro. Mas é inegável que há três paralelos interessantes. O governo Lula e Chávez tiveram afinidades eletivas, para usar um termo de Goethe, afinidades eletivas. E há três questões muito curiosas, viu, senador Caiado, no que se refere à economia. Os dois, no governo, foram beneficiados com a maior bonança externa que se tem de memória na América Latina, pela alta dos preços do petróleo e dos produtos agrominerais. Os dois, não obstante esta verdadeira bênção, torraram esta oportunidade em função do aumento de consumo, queda de investimentos e aumento da vulnerabilidade das suas economias. Eu sempre acho engraçado os dois se apresentarem como esquerdistas e aumentaram a dependência das suas economias, senador Luiz. É muito curioso. Desindustrializando, tornando mais dependentes não só de importações de matérias-primas, produtos intermediários, mas também de bens de consumo. E mais ainda, os dois também, paralelamente, deixaram uma herança terrível para os seus sucessores. E mais ainda, esse é um quarto paralelo, escolheram sucessores completamente despreparados para governar os seus países. Essa é que é a verdade.
É um paralelo interessante. Já que nós estamos debatendo, senador Luiz, a questão venezuelana, brasileira, é interessante abordar isso no seu contexto mais amplo. Como a economia venezuelana é mais fraca, como o regime, o governo, o chavismo é muito mais aloprado em matéria de economia, a situação venezuelana, inclusive, consegue ser pior do que a brasileira. A inflação, ao redor dos 120% ao ano. O dólar paralelo, de 8 a 20 vezes maior que o dólar oficial. Racionamento de medicamentos, há um desabastecimento de 50% de medicamentos básicos na Venezuela. E o déficit público, nas proximidades dos... O Brasil hoje está com o maior déficit público desde que nós temos medida. E a Venezuela agora com 20% do PIB. Eu cito esses elementos também para fazer uma associação de que esse governo forte, na verdade, é muito fraco. Muito fraco. E é exatamente a percepção dessa fraqueza que o leva a esse desespero repressivo. Quanto ao Brasil, eu vou dizer uma coisa para todos aqui. Eu tive sempre muita vergonha quando o governo Castelo Branco, o primeiro governo militar, mandou tropas para ajudar a invasão que os norte-americanos fizeram da República Dominicana. O general Castelo Branco, na época, se comportou como ajudante de ordens do presidente Lyndon Johnson, ajudando a invasão de um país pequeno, indefeso. Mas eu diria que só houve 2 episódios vergonhosos, tanto quanto esses, na minha opinião. Segundo, a participação do Brasil na Operação Condor, que raptava exilados para assassiná-los. Terceiro, o comportamento do Brasil diante da Venezuela, quando no ano passado não foi capaz de ter uma posição digna com relação a esses massacres de rua. Essa situação me incomoda muito, porque nós estamos num governo, num regime democrático, nós temos uma maioria no Congresso contrária a essa política de solidariedade à ditadura venezuelana, e, senadora Luiz, o senador Aécio, temos que forçar a mobilização no Brasil para que o repúdio a esse regime se materialize, mesmo que não houvesse cláusula democrática do Mercosul. E essa cláusula, quando foi aplicada, foi de maneira vergonhosa, porque o Paraguai afastou um presidente dentro das regras constitucionais. Não houve nada, não se machucou ninguém, não aconteceu nada, e o Brasil foi rapidíssimo, junto com a Argentina, para suspender o Paraguai do Mercosul, aproveitar essa suspensão para admitir a Venezuela e dar solidariedade à Venezuela quando quebra as regras mínimas do jogo democrático e do respeito aos direitos humanos. Fica isso consignado, senador Aloysio, para os nossos senadores, para as nossas mulheres de coragem, valorosas, que estão percorrendo outros países, denunciando a situação insustentável do ponto de vista dos direitos humanos nos seus países e com seus familiares, por que não? Isso é legítimo. Portanto, vamos ter tudo isso presente e vamos forçar a política brasileira a ter uma guinada no que se refere a essa matéria. Eu mesmo ontem, como senador Aloysio, procuramos o governo para que recebesse essas nossas mulheres. Depois de um assentimento, houve uma volta atrás. Isto não dificultaria 0,5% do ajuste fiscal, não teria custo nenhum. Eu diria, se o governo fosse inteligente, teria feito isso, mas nós não temos um governo inteligente. Aliás, herança comum do Lula e do Chávez. Não souberam fazer os seus sucessores, muito pelo contrário, fizeram o simétrico do recíproco do que os seus países precisariam. Muito obrigado.